Boa noite a todos os nossos amigos e seguidores aqui do canal, meus alunos aí que estão sempre comigo me acompanhando. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui do nosso estúdio laboratório. Legal, gente? Olha, sei que o pessoal está se achegando aos poucos. Live, né? A apresentação dia de terça-feira aqui no nosso canal tem sido melhor. Parece que as pessoas que nos acompanham terça-feira, nesse horário, se encontram mais disponível para poder acompanhar toda a nossa apresentação. E hoje, gente, olha, um conteúdo incrível, informações incríveis que vocês vão ter aqui hoje. Nós vamos falar sobre uma usina, tá? De 1 mega, isso mesmo, usina de 1 mega. Qual o custo para poder construir uma usina de 1 mega? E também, qual o lucro que uma usina de 1 mega pode trazer para o investidor, para a pessoa que construir, e quanto que o instalador ou o empreendedor, né, ganha instalando uma usina de 1 mega. São informações muito legais. Vou trazer para você informações que estão de acordo com o mercado. Nós estamos em 2023, pode ser que esse vídeo no futuro, essas informações que eu vou passar, já estejam atualizadas. Pode ser que esteja um custo muito menor, o lucro muito menor, enfim, não sei. Mas nesse momento, vocês que estão aqui ao vivo comigo, saiba que são informações atualizadas nesse mercado. Legal? Vou falar aí um pouco tecnicamente, tá? Tecnicamente sobre a construção de uma usina, trazer algumas informações técnicas para a usina de 1 mega, tá? Vai ser um conteúdo daqueles, vai ser uma super aula. Até recomendo que você pegue aí uma caneta ou no seu próprio celular, prepare o bloco de nota aí para você anotar as informações, pois eu não vou fazer aqui a apresentação em slide, vai ser tudo comunicado, né, aqui verbalmente através aqui dessa transmissão. Então anota aí, porque são informações muito valiosas. Olha, nós sabemos que hoje o mercado está despontando para essas usinas de médio e grande porte. Eu tenho falado aqui com vocês muito sobre usina de 75K, ou seja, até 75K, porque são usinas que a burocracia para se homologar na companhia elétrica é menor. Você consegue homologar, basta que o seu telhado, na verdade, uma usina de 75K, ela cabe num telhado, são aproximadamente 500 metros quadrados que você precisa ter para instalar uma usina de 75K, e por essas facilidades, ou seja, dor de cabeça é bem menor. Montou uma usina de 75K, pode-se iniciar a obra só consultando, né, as informações técnicas do telhado, se suporta, porque todo o restante é bem certo de conseguir fazer toda a homologação e burocracia na companhia elétrica, pois se trata aí de uma microgeração, né? Então a gente tem focado muito nisso com a estratégia lá do Marketplace. Vocês que têm acompanhado aí a gente nos últimas lives, aí, as últimas apresentações, eu falei muito, tem trazido, né, muito retorno já para as pessoas que começaram a usar essa estratégia, porque eram pessoas que tinham engatilhado e com isso ficou mais fácil fazer a venda. Eu vou lá no final dessa live falar um pouco mais, tá? São ferramentas. Na verdade, hoje eu vou falar de outras ferramentas que aqui na Elétrica ICIA nós usamos e também ensinamos os nossos alunos lá a usar. Nós também oferecemos essas ferramentas. Eu vou falar no decorrer da apresentação. Bem, imagino que o pessoal tá chegando devagarzinho aí, tá? Os nossos seguidores aqui. Sei que muitos seguidores do nosso canal não têm esse perfil empreendedor. É muita gente que é muito conectado ao off-grid, mas muitos dos nossos alunos, principalmente, a maioria são alunos do nosso curso que já acompanham, que já estão atuando no mercado, estão organizando para começar a atuar, tem a visão empreendedora do negócio, não somente aquela parte amadora, que é muito legal do off-grid, mas a parte comercial que existe na energia solar. Beleza, gente? Então vamos começar brevemente
a falar sobre uma usina como essa daí, tá? Essa usina aí, ela foi uma usina que já foi há algum tempo construída. É uma usina de 1 mega, tá? E eu, antes de passar para vocês valores, quanto que se gastou para construir, quanto que o instalador ou o empreendedor, né, que instalou ganhou, a pessoa que montou está alugando, vendendo, quanto que ele consegue ganhar. E antes de falar isso, vamos falar um pouco tecnicamente como que a gente consegue, como que a gente começa. Vou falar como que eu faço aqui e que ensino. Como é que se começa a construir uma usina de 1 mega? Observe que a usina de 1 mega já é mini geração, já passou de 75K, então a forma de se homologar é diferente. As observações que tem que ser feita antes de tudo, então não é tão simples como uma usina, uma microgeração até 75K, já tem outras questões que tem que ser analisadas. Eu vou fazer para vocês aqui um passo a passo, por isso não tem slide para apresentar, vocês vão anotando aí. O mais importante para você construir uma usina como essa é ter o espaço, tá? Eu costumo até falar hoje que quem tem um espaço que esteja adequado, não é qualquer espaço. Esse é o detalhe. Quem tem um espaço que esteja dentro da regra para você construir uma usina, né, no solo, ele tem o ouro na mão, tá? Ele vai talvez lucrar com o aluguel do terreno, não sei. Basicamente aí vai ter assim um retorno muito interessante, tão valioso talvez até mesmo como quem vai construir e vender ali. É tão valioso quanto a própria usina, quem tem um terreno com tudo ok para fazer a construção dessa usina, tá? Então assim, o que é mais ou menos que deve ser feita ali no terreno? Vamos achar o terreno. Esse terreno, a primeira coisa que tem que ser analisada, não pode haver vegetação. Ó, para início de conversa, qual o espaço que eu preciso ter para construir uma usina de 1 mega? Qual é o tamanho do terreno? Olha, eu nunca construí uma usina de 1 mega. Só para você ter ideia, a Solar Prime, que é uma empresa que está espalhada no Brasil, uma empresa nacional, ela tem uma franquia, ela tem apenas um projeto de 1 mega. Então é um projeto bem ousado, bem grande. Então poucas empresas vão ter esse know-how. A gente ainda não construiu. A usina mais potente que a gente construiu aqui foi de 270K watts pico, ou seja, a quarta parte de uma usina de 1 mega. A gente só construiu, inclusive foi no telhado. Foram cerca de 700 painéis de 350, já tem tempo. Naquela época, painéis de 350 era o que se tinha no mercado. Hoje nós temos painéis de 660, de 550 sendo comercializados, na época não tinha. Então esse foi o maior projeto que a gente aqui fez, uma usina de 240K, foi até para uma maternidade aqui na cidade do Duque de Caxias, aqui na cidade onde a Elétrica ICIA reside. Foi pela prefeitura na época, um serviço quarteirizado, e nós fizemos essa usina. Foi uma experiência incrível e nós executamos, e essa usina está lá funcionando até hoje na maternidade. É uma maternidade que tem aqui em Santa Cruz da Serra. Então a gente nunca instalou. E baseado na experiência de outros que já instalaram, a informação que eu obtive é que o tamanho do terreno tem que ser de 1 hectare. 10 mil metros quadrados. Sinceramente, acho que não, tá? Acho que esse espaço aí, tudo bem que mais para frente ali, mais à frente dos painéis, para a queda dos painéis, vocês podem ver que tem mais painéis lá para frente. Então, é um pedaço razoável, mas eu acho que não chega a 10 mil metros quadrados, tá? Essa é uma questão da gente usar ali um software muito legal para a gente fazer ali as dimensões. Na verdade, isso é uma das etapas iniciais. Fazer um croquis,
mostrando ali os painéis, o terreno, ali, certo? O que acontece? Esse é o primeiro passo, ter um terreno que tenha espaço para comportar, nesse caso, uma usina de 1 mega. Se usar painéis de 555, vai precisar de 1.700 painéis. Se usar painéis de 600, 660, você vai precisar de mais ou menos 1.400, 1.500 painéis. Então, eu acho que 10 mil metros quadrados é muito, acho que precisa de muito menos do que isso, mas no artigo que eu vi, no projeto de uma outra empresa, que eu vi lá, era isso aí que estava escrito lá. Então, estou passando a informação técnica de um projeto que já foi executado, certo? Acho que um espaço menor caberia. Isso daí a gente vê antes de iniciar o projeto. Tem um terreno, vamos medir o terreno e calcular quantos painéis vão caber ali dentro do terreno. Segundo ponto importante, né? Como eu falei, não pode haver vegetação, porque não se pode cortar árvores. Então esse terreno tem que ter no máximo mato e capim. Só isso. Aqui na região onde eu estou, a região já montanhosa, estamos já no pezinho da subida da serra, aqui faz parte da Mata Atlântica. Nem pensamento poderíamos cortar uma só árvore. A prefeitura aqui tem a fiscalização, eles ficam rodando aí. Se um morador, as casas que estão próximas, que tem árvores com 300 anos, se cortar, meu amigo, vai arrumar uma encrenca com o IBAMA. Então aqui nessa região até tem terreno, mas tem que ser bem afastado lá da área. Existem terrenos aqui que é com mato, onde criava boi. Aqui é Baixada Fluminense, mas já está bem próximo da área rural. Existem algumas regiões, como Itaboraí, tem muito terreno que é só mato. Em Teresópolis, acho que tem algumas áreas lá que é bem campo, né? Campinas. E tem aqui também Guapimirim, Magé, enfim, aqui tem muita coisa. Por que eu estou falando nessas cidades e não lá no interiorzão mesmo? Porque, além disso, nós temos que buscar uma outra coisa. Nós temos que ver se tem a rede da companhia elétrica passando razoavelmente próximo, para que se possa construir uma subestação, para essa subestação se conectar em média tensão. Tá? Para quem é eletricista, ou eletrotécnico, ou engenheiro, sabe do que eu estou falando. Tá? A média tensão é mais ou menos 13.800 volts, e aqueles 3 fios que passam por cima do transformador aí na rua da sua casa, aqueles 3 fios que passam bem lá em cima, esse é o média tensão. Aí o transformador rebaixa para baixa tensão, que é ali 220, dependendo, né, 480, 127 volts, certo? Então, esse é outro quesito, tem que ter um pouco próximo. Se não tiver uma rede, a subestação ela tem que estar no máximo 10 km, porque aí você vai ter que construir uma rede para transportar até lá. Você vai ter que montar uma rede. Provavelmente, na verdade, quem vai montar é a companhia elétrica. Ela já vai fazer todo esse serviço que ela chama de obra. Se tiver rede elétrica, talvez precise de reforço de rede. A companhia elétrica vai cobrar para fazer esse reforço de rede. Então, vocês já perceberam que não é tão simples. Por isso que usina até 75kW tem sido sensacional para a gente que é empreendedor desse mercado, porque a gente não vai enfrentar essas dificuldades, esses desafios, esses problemas que acontecem. Porém, são problemas que se pode resolver, tá? O mais importante, o espaço, o terreno. Tem o terreno, a gente já corre atrás das outras soluções. Então a gente tem que observar isso. O terreno está adequado? Não tem vegetação, árvores, não vai poder cortar? Tá? Japeri tem um monte de espaço em Japeri, terrenos grandes, porém lá o IBAMA bate pesado, eles monitoram até com satélite, tá? Até com satélite para ver se estão desmatando. Se tiver ponto de fumaça, eles vão lá no local. Pode ser uma residência, não pode arrancar uma árvore ali em Japeri. Na verdade, eu acho que o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro está assim, né? Então, assim, o negócio é para ser ecologicamente correto. Se a energia solar é a favor da natureza, então a gente tem que respeitar essas questões aí desse jeito. Então, esses são os passos iniciais. Terreno adequado, sem vegetação, mato no máximo.
Rede elétrica, se a rede elétrica precisar de reforço, se não tem de rede elétrica, qual o custo para construir essa rede elétrica até chegar na subestação, se está muito longe, está mais de 10 quilômetros, enfim, tem que observar tudo isso. Se for uma usina ainda mais potente, aí você pode se conectar lá em alta tensão, que já é 500 mil de volts, aquelas torres que passam aí cruzando o Brasil de estado a estado. Legal, gente? Então essas são as primeiras informações técnicas. Observe aí algumas informações técnicas. Essas ruas entre uma bandeja e outra, bandeja ou prateleira, né? Alguns chamam prateleira, a maioria chama de bandeja, é a estrutura que suporta os painéis. Essas ruas aqui, tá, que vocês estão vendo, entre uma bandeja e outra, entre um grupo de painel e outro, o tamanho dela, a distância, vai depender da altura. Quanto mais próximo do solo, mais curto é a rua. Quanto mais alto for a bandeja, distante do solo, maior é o distanciamento entre uma bandeja, entre uma prateleira e outra. Tá? Isso daí tem cálculo para fazer isso daí certinho. A gente ensina isso no nosso curso Empreendedor Solar. E exatamente isso. Agora você vai me perguntar, Alex, você aí tem condição de montar uma usina dessa? Rindo com os pés nas costas. É porque esse é um tipo de projeto bem amplo. A gente precisa, na verdade, a gente só vai conseguir fazer uma usina dessa quando a gente conseguir um investidor. Tá? E nós já vamos começar a falar dos valores, que eu sei que vocês estão curiosos aí sobre os valores. Então a gente conseguindo um investidor, a gente vai ganhar dinheiro instalando essa usina. Tá, vai ter todos esses desafios? Sim, mas nós aqui temos as ferramentas para poder resolver tudo isso. Uma usina dessa daí vai ter que montar uma subestação. Tá? No caso aqui, olha, nós vamos usar, vou botar aqui para vocês, olha, nós vamos usar o inversor de 800 volts. Isso, olha aqui. Na hora que eu dimensionei aqui nessa ferramenta, tem inversor de 127, 220, 380, 480, 600 e 800. Por que eu estou usando um inversor de 800 volts? Olha aqui o valor do kit, tá? 1.522.000. Então a gente já sabe o valor do kit para fazer a montagem. Já está aí mostrando para vocês. Já vamos começar a falar dos valores. Então assim, um inversor de 800. Seriam 4 inversores de 250 da Growat, pode ser da Solis. Eu sempre trabalho com esses dois. Então, assim, inversores de 800 volts, não de 220, para que haja o menor impacto de corrente ali nos componentes internos. Então, você eleva a tensão para diminuir a corrente e a reduzir as perdas também, tá? Quem é eletricista, quem entende de elétrica, eletricidade básica, lei de Ohm, sabe que se aumenta a tensão para diminuir a corrente, o relacionamento corrente-tensão, e aí você vai ter uma perda muito menor do que teria se você colocar isso em 220. Então o inversor, para isso, a subestação que vai ser montada, porque nesse projeto vai precisar de uma subestação onde os transformadores que vão elevar para a média vão ser transformadores de 800. Vai jogar de 800 volts para 13.800, certo? Então, nesse caso, é uma usina de 1 mega. Dificilmente a gente vai conseguir montar uma usina de 1 mega no telhado de alguma fábrica. Muito difícil, porque você está pensando assim, vamos aproveitar a subestação. Não, nós vamos ter que construir. E como que se constrói? Existem empresas especializadas nisso. E a gente tem essas empresas que a gente pesquisa preço, empresas que estão aí 15, 20 anos no mercado trabalhando só com montagem de subestação, abrigada, aérea, enfim, seja lá qual. Então nós temos algumas, isso tudo são ferramentas. Em alguns lugares vamos precisar aí de uma licença ambiental, vai ter que precisar de um projeto, vai ter que ter um engenheiro ambiental para fazer também. Então nós temos também engenheiro ambiental para fazer todo esse trabalho. Todo trabalho de construção, nós temos mão de obra, nós temos uma quantidade imensa de pessoas para trabalhar para a gente aqui. A gente terceiriza tudo isso. Vai ter que fazer a furação, todo o trabalho da obra civil, o abrigo para os inversores e fazer toda a fixação dos postes, do monoposte, ou 4 apoios, depende do suporte. Existem equipes que são já especializadas, empresas que estão só trabalhando com isso.
Então a gente já tem tudo isso pronto. Então eu aqui como empreendedor não vou ter que me preocupar em ficar fulano, ei fulano, vem trabalhar, catando todo mundo na rua, porque já tem isso. Inclusive no curso Empreendedor Solar, eu trago essas ferramentas para que o meu aluno, quando for iniciar, ele vai já simplesmente ter o contato, é uma comunidade. O curso Elétrica em si é uma comunidade. O engenheiro civil que sabe fazer esse tipo de trabalho vai ficar responsável pela consulta de acesso, que é um dos primeiros passos para saber se a rede que passa aí, a rede de média tensão, ela vai suportar essa potência toda, se vai precisar de obra. Se precisar de obra, ela vai pedir parte, né? Ela vai cobrar para fazer isso, para reforçar a rede, para poder entregar isso lá na subestação ou para distribuir aí na cidade. Então nós temos os engenheiros que conseguem fazer, assumir a responsabilidade. Geralmente os engenheiros vão no local, eles olham tudo, eles analisam, eles fazem um comissionamento para a gente. Toda obra muito grande que eu pego, eu tenho esse pessoal que no dia do comissionamento eles estão lá fazendo todos os testes e fazendo acompanhamento, porque é a RT deles que vai ficar lá na frente com aquele negócio todo funcionando, certo? Então nós temos isso. É por isso que eu me sinto calçado, porque eu já tenho toda essa experiência e passo para os nossos alunos, legal? E agora vamos falar então dos valores. Então tá aí, olha, só aí você tá vendo, aí ó, marcado aí, só o valor do kit, R$1.522.000. Esse é o valor do kit 1000 kW, ou seja, 1 mega. Tá? Nesse caso aqui usa 4 inversores. Observe, olha, o inversor de 800 volts. 800 volts como demarcado aqui, olha. 250K, então são 4 para bater os 1 milhão ali. 1 mega, né? 250K são 4 para bater 1 mega. Certo? Tá dando aqui, olha, 1786 painéis e toda a estrutura solo, cabo que nós vamos precisar. Além disso, nós vamos ter que comprar todo o material da parte de conexão com a rede, o material do aterramento. A gente apresenta para o cliente vários recursos de proteção. Aí tem todo também um trabalho de câmera, dependendo da região, vai precisar de botar monitoramento. Uma usina de 1 mega, gente, ela precisa ser uma empresa, porque você vai precisar contratar funcionários, tá, para ficar ali monitorando, vigiando, vai ter que ter gente à noite, porque à noite, principalmente se for aqui no Rio de Janeiro, à noite o ladrão já está por dentro, sabe que de noite não funciona, não tem energia, e aí você tem que ter gente lá para acionar a polícia, enfim, para poder ficar lá com a lanterninha monitorando. É assim que funciona, porque o lucro mensal de uma usina dessa, daqui a pouco eu vou falar para vocês, é um lucro de uma empresa mesmo, tá? Ela pode contratar tranquilamente, ela vai ter os custos mensais, tá? Então, qual é o custo para implantar? O investidor tem dinheiro guardado, ele quer investir. Aproximadamente 5 milhões de reais, anota aí, aproximadamente, incluindo toda a construção, homologação e toda a engenharia envolvida. Quanto que o instalador, no caso a gente, vai lucrar? Cerca de 1 milhão de reais. Ou seja, desses 5 milhões que vai construir, nós vamos lucrar ali, ter um lucro de mais ou menos 1 milhão de reais. Porém, são valores que podem variar, talvez aqui no Rio de Janeiro, por haver concorrência, mas usando a estratégia, certo? A estratégia do Marketplace Solar, a gente elimina a concorrência, porque o Marketplace Solar, eu vou falar daqui a pouquinho, vou mostrar aqui a conversa, o pessoal que já vem vendo a nossa live já viu como funciona isso, é a estratégia que a gente está usando para fazer as vendas de sistema fotovoltaico. Com isso, você elimina, porque se você for disputar com as outras empresas que instalam sistema fotovoltaico, esse lucro vai cair bastante, porque tem disputa de mercado, um cobra o preço do outro. E aí, meu amigo, vai cair para 800 mil, 700 mil, certo? Que já seria um lucro muito bom, né? Então é mais ou menos isso. Custo com engenharia, custo com material, cerca de 1 milhão de reais também, gente. Então assim, o total gasto
é de aproximadamente de 5 milhões de reais. E quanto que essa usina vai trazer de lucro? 18% ao ano, aproximadamente. De 14% a 18% ao ano. Por quê? Se você for jogar isso no Marketplace Solar, você vai jogar para a empresa que vai revender. Então vai ter um intermediário. Se você vender, se você montar uma cooperativa, porque uma usina de 1 mega, você pode botar uma cooperativa e você vender direto lá para o consumidor final, sem o intermediário, sem uma outra cooperativa envolvida. Tá? Só que isso vai te dar muito mais trabalho, vai ter que ter vendedores. Você pode colocar o intermediário ou vender tudo isso para uma outra cooperativa, aí o lucro cai porque a cooperativa vai ganhar em cima. E é muito legal. Então varia de 14% a 18% ao ano. Então, vamos botar que você consiga fazer aí 18% ao ano, que é em cima dos 5 milhões, vai te dar mais ou menos 900 mil reais por ano, que dividido por 12 por mês representa. Eu estou falando valores aqui porque eu já olhei ali projetos de outras empresas. Eu estou por dentro do mercado. Por mês vai gerar de 70 a 80 mil reais de lucro. Por ano, 800, 900 mil reais por ano, que representa ali 18% do investimento. Em mais ou menos 5 a 7 anos se recupera o valor investido. E a usina funciona por 25 anos. Certo? Então, é um super investimento para quem tem essa grana para investir. Vale a pena, tá? Tá fazendo isso. Hoje nós temos aí as cooperativas, as empresas que compram essa energia. Você termina de fazer a instalação, né, ali da sua usina, em média 4 a 6 meses, tá? Isso tudo uma média. Se tudo correr bem, de 4 meses aproximadamente, essa usina está conectada à rede. Mas a gente tem os imprevistos, certo? A gente tem os imprevistos, a gente simplesmente pode contar aí que a companhia elétrica vai ter que fazer reforço, 120 dias. E aí tem várias coisas que vão acontecer. Mas a gente arredonda em 6 meses, isso tudo está resolvido, isso tudo está pronto, funcionando. Haja visto que tem que ter o terreno nas condições, tá? Esse é o primeiro passo, é o terreno. Quem tem esse terreno, gente, tá com a mina de ouro na mão. Quem tem um terreno dentro de acordo com as adequações para instalar a usina, tem o ouro na mão, tá? E é exatamente isso. E essa tal de Marketplace Solar que facilita a venda de uma usina, o que a gente está usando, estratégia que a gente tem usado para vender usinas. Nesse momento a gente está conseguindo fazer muita usina de 75, que é até mais fácil, é bem mais rápido, em 30 dias está tudo pronto, homologado, conectado à rede. Por quê? Porque o investidor ele ainda é um pouco com o pé atrás. Então ele tem os 5 milhões, ele prefere fazer um teste com uma usina de 75, que ele vai gastar 200, 250 mil, mais ou menos, para fazer essa usina. Então ele quer testar e aí a gente apresenta para ele esse marketplace, que são cooperativas, empresas que pegam o teu projeto e aluga a tua usina. Você não precisa ficar andando atrás de consumidor final para vender. Olha, compra comigo a minha energia, é mais barato que da companhia elétrica, e você simplesmente já monta a usina, já tem um contrato de aluguel e pronto, tá? Vou botar aqui para vocês o vídeo da reunião, quem já viu as outras lives, a menina essa daí, explicando pra gente como funciona. Vamos lá. Fechando com você, fazendo o pedido, a gente já faz o contrato aí do aluguel da usina com ele. Então ele vai vender essa geração para então, a própria... essa geração vai vir para nós e para nossa cooperativa. Vocês vão liberar... essa parte de venda pós aí é nossa, né? Com vocês, né? É menos um problema, é o que facilitaria a gente... Ele vai ter o aluguel dele garantido. O que a gente vai fazer com a geração depois é problema nosso. Se a gente conseguir vender ou não vender, o aluguel dele está garantido, tá? Ele vai receber esse aluguel e você, como integrador, né, vai receber 1% de cashback sobre essa geração. Dessa usina durante 36 meses, tá? Não, muito bom. Isso aí nossa, aí é legal, né? E você consegue mandar para mim a tabela?
com eu vou te mandar o kilowatts. valor do quilowatt-hora, tá? Isso, para... Dessas duas que você passou, mas você pode negociar isso em qualquer lugar do Sim, Brasil. sim, na verdade, se você tiver a tabelinha, eu negocio. Como eu tenho influência no meu canal no YouTube, eu consigo atingir qualquer lugar do Brasil. Sim, sim. Eu vou te passar específico dessas duas, porque tem informações. Depois, se você precisar, depois que você fechar e entrar no negócio, você vai ter acesso a mais informações. Porque tem informações que o pessoal só passa depois que fechar e depois que você assinar um contrato de confidencialidade, que são informações que você vai ter acesso, mas são informações do negócio. Sim, tá? sim, Que sim. o integrador tem, mas como, né, a gente não pode passar Sim, sim, antes sim. de fechar esse contrato de confidencialidade, tá? Mas esse valor das duas ali, tranquilo para mim te passar. Não, Depois, se você me der o dessas duas, porque Sim. é aqui que eu vou fazer negócio. Então eu preciso trazer um cálculo para essa pessoa, para essas pessoas que eu tenho aqui, que já entraram em contato comigo, já me pediram isso. Eu falei, olha, mas após a venda, aí é com você. Né? E a Sim. pessoa fica com receio porque não sabe. Então, tendo isso... A tua é Enel o quê? Enel e a Light. Mas é de qual Rio de Janeiro. Estado? Rio de Janeiro, 0,74. 0,74 por quilowatts. Não, perfeito. Então, como vocês viram aí a menina responsável lá, que fez a reunião aí comigo, é 0,74, ou seja, 74 centavos por cada watts. Uma usina de 1 mega, ela gera aproximadamente 120 mil kWh mês. Se você multiplicar 120 mil por 0,74, vai dar aproximadamente 84 mil reais. 87 mil reais. Então é o que geraria uma usina de 1 mega. Isso existem outras cooperativas, na verdade existem várias, por isso o nome Marketplace Solar que nós demos, onde você vai consultar qual delas que estão nesse momento procurando usina. Existem cooperativas que estão à procura de usinas de 2 mega, ou seja, o dobro. A gente tem lá o todo, isso daí na verdade, esse conteúdo aí na verdade está dentro do curso Usinas daqui da Elétrica e CIA, onde a gente ensina a pessoa a fazer como que ele aluga equipamentos, ou seja, você quiser alugar só os equipamentos para uma pessoa, você simplesmente vai lá e aluga e cobra, não pela geração, mas pelo equipamento. A gente ensina a montar a cooperativa, a gente tem as ferramentas, as pessoas, os profissionais que vão montar uma cooperativa, a gente tem tudo isso pronto nesse curso. Tá? É um curso incrível, um curso que custa R$ 997, ou seja, R$1.000, porque é um conteúdo muito rico, é uma ferramenta incrível. Só que hoje eu vou abrir para vocês que estão acompanhando a gente, eu vou abrir com 70% de desconto, vou separar aí cerca de 20 vagas, tá? A R$ 297. Você que tem interesse, quer ter acesso a essas cooperativas, a esse conteúdo, todas essas ferramentas que nós temos aqui, e você vai conseguir fazer melhor as vendas. Na semana anterior, o pessoal que se matriculou nesse curso já está com vendas fechadas, porque o pessoal tinha um investidor, mas o investidor não sabia como que ele ia vender, e com o Marketplace Solar, ele simplesmente já tem a ferramenta, o pessoal está conseguindo fechar e ganhar. O lucro de uma usina de 75 é de R$ 30 mil. Uma usina de 1 mega, bota aí 700, 800, 1 milhão de reais. E hoje tem investidores. Você que é influente, você que conhece pessoas, você consegue sim fazer essas vendas aí e lucrar. E com as ferramentas adequadas você vai ser muito bem orientado, legal? Então, gente, para a gente finalizar nossa live, as informações é essa: uma usina de 1 mega, 5 milhões de reais. O lucro do empreendedor que vai instalar é de 800, 900, 1 milhão de reais. Tá? E todos esses são os custos, o quanto que essa usina vai trazer de retorno, 18% ao ano, de 14% a 18% ao ano, durante 20, 25 anos. Retorno sobre o investimento de 5 a 7 anos, que você consegue recuperar. Ou seja, a pessoa que tem visão, que agora ele tem ali o dinheiro recuperado, ele pode montar outra usina. Então já coloquei o link aí, olha, embaixo, ou no superchat aí, para quem quiser se matricular. E eu aguardo aí vocês
aí para fazer o curso com a gente. Eu vou estar lá aguardando vocês. Vocês vão ter acesso ao suporte direto comigo. Legal, gente? Muito bom ter vocês aqui. Muito legal esse nosso bate-papo. Tá muito interessante as informações que eu tenho para todo mundo aqui, tá? O pessoal tá pedindo, cara, bota mais aí, traz mais informações. Eu vou fazer isso aqui constantemente pra gente aqui. Legal, gente? Olha, um forte abraço. Tchau, tchau.